Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora. Já passei por 4 relacionamentos abusivos e por isso eu escolhi ajudar vítimas de narcisistas e ou abusivos. Aliás, todo narcisista é abusivo, mas nem todo abusivo é narcisista ou abusiva. E hoje eu vou falar sobre uma etapa que é o grande descarte das pessoas que têm traços narcisistas ou das pessoas que realmente são narcisistas, que sofrem com um transtorno de personalidade em si, que tem todas as características. Nós não podemos diagnosticar ninguém sem atendê-los, não podemos atacar as pessoas usando o nome de transtorno para tentar atacar. Então, muito cuidado quando você vai conversar com seu parceiro, com a sua parceira, Nós não podemos usar nenhum tipo de transtorno para tentar fazer o outro se sentir mal. Muito cuidado com isso, tá, gente? Voltando para o descarte narcisista. Quando nós estamos falando desse tipo de transtorno de personalidade, nós sabemos que tudo parece uma novela, tudo parece meio premeditado, e você também fica nesse jogo, né, de despersonalização. Parece que você não entende o que está acontecendo, você fica tentando encaixar as peças, parece que nada faz sentido, parece que tem momentos que você parece estar fora da sua vida, fora do seu corpo, observando tudo aquilo acontecer e você não consegue fazer um link com os comportamentos que essa pessoa tem com você. E quando é chegada a hora do descarte final, que já vem acontecendo pouco a pouco, porque dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista, eles fazem os pequenos descartes, não é mesmo? E aí você fica viciada, porque você sabe que ele ou ela te descartou, mas daqui a pouco fica tudo bem, mas daqui a pouco ele vem com uma viagem, ela vem com um presente, ela fala que quer casar e quer ter filhos, ele vem e monta um cenário romântico e de novo bombardeio de amor. Então, muito provavelmente, você está acostumada ou acostumado com os pequenos descartes, mas que tudo volta ao seu normal. O relacionamento continua. Agora, quando a pessoa narcisista decide de fato te descartar, muito provavelmente isso não é uma regra, mas essa pessoa já tem uma outra fonte de suprimentos. E na maioria dos casos, a pessoa narcisista, ela escolhe um momento exato para te descartar. Como assim? Em muitos casos, as pessoas que têm esses traços de personalidade, elas escolhem aquele momento que você está muito bem ou aquele momento que você está muito mal. Cansei de ouvir histórias de pessoas que, no pior momento da vida, foi descartado ou descartada pela pessoa narcisista. Naquele momento que você mais precisava, naquele momento que você estava mais fragilizada, naquele momento que você não estava bem financeiramente, não estava bem profissionalmente, não estava com muitos amigos, não tinha uma rede de apoio, perdeu o emprego, faliu, a empresa faliu, perdi dinheiro, perdi, e vai perder o narcisista. O narcisista escolhe justo essa hora para te abandonar. Ou quando você subiu de cargo, quando você tá prosperando na sua vida financeira, as coisas estão dando certo para você e é um momento onde a pessoa narcisista se sente superior ao saber que se ele ou ela te deixar, o seu mundo vai desabar. Mesmo você estando numa posição muito bacana na sua vida profissional, com a sua família, com seus amigos, financeiramente, ou quando você já está passando por um momento muito difícil e aí essa pessoa se sente superior, ela se sente no comando da vida dela e da sua vida também. Nessa fase, muitas pessoas cometem um grande erro, principalmente pessoas que sofrem com apego ansioso. O apego ansioso, a pessoa dependente emocional, que acha que precisa, que necessita do outro para ser feliz, que busca no outro o preenchimento de todos os seus vazios, e você começa a se humilhar, a ir atrás, a buscar respostas, a tentar se explicar, a tentar entender o outro. Mas por que fez isso comigo? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito? E você entra nessa confusão mental, nesses questionamentos, se culpabilizando, buscando entender
por que que essa pessoa te deixou. Quando, na verdade, é o melhor momento para você se libertar da pessoa narcisista e aceitar. Só que quando nós sofremos com a dependência emocional, com apego ansioso, é como se a gente tivesse, e só sabe quem passou por isso, quem tem dependência emocional. É como se a gente estivesse perdendo um membro do nosso corpo, um ente querido. É como se realmente a gente estivesse perdendo parte de nós. Porque a pessoa narcisista, ela nos bombardeia tanto, tanto, tanto de amor e de altos e baixos e do hormônio do estresse e serotonina e adrenalina e ocitocina, que a gente fica tão sugada por essa pessoa, pelo relacionamento, que realmente, quando essa pessoa sai da nossa vida, é um vazio tão grande, que maltrata tanto. É como se realmente arrancassem o ar que a gente precisa para sobreviver. Isso quando você não tem muita consciência do que tá acontecendo, quando você já não está exausta, né? Porque tem alguns casos também que a pessoa narcisista vai embora e me sinto mais leve. Mas toda perda é uma perda e gera sofrimento. E muitas pessoas têm uma baixa tolerância à frustração, ao desapego, ao encerramento de ciclos. Se sente muito rejeitada, acha que sempre é a responsável por tudo de errado que acontece no mundo. E se coloca nesse lugar de vítima mesmo, né? Ele fez isso comigo, e realmente ele te abandonou, e realmente ele te maltratou, e realmente ela te enganou, sim. Mas ao invés de correr pro seu casulo e tentar se entender e tentar finalmente buscar autoconhecimento e ser a pessoa mais curiosa pela própria história, pelas próprias feridas emocionais, e ao invés de buscar entender por que que eu fiquei tanto tempo nesse relacionamento, por que que eu atraí esse tipo de pessoa pra minha vida, por que que eu tô sofrendo tanto por alguém que me maltratava, por que é que eu tô sentindo falta de alguém que não me dava nem o básico, que eu tinha que implorar coisas tão pequenas. Ao invés de você se aproximar de si mesma, de si mesmo, você vai de novo no apego ansioso, em busca daquele amor que você teve sim no começo, porque no começo foi mesmo um bombardeio de amor e essa pessoa preencheu toda a sua vida e às vezes preencheu tanto que até te sufocou. E agora você se vê num vazio, você continua no vício do amor, em busca desse bombardeio de novo, e sem perceber você age como uma pessoa viciada, como uma pessoa adicta, que não pode ficar sem aquela substância. E aí entra a abstinência, e eu preciso de pelo menos uma dose, de pelo menos uma migalha, de pelo menos um pouquinho daquela substância que preenchia os meus dias, seja com altos e baixos, seja com bombardeio de amor, seja com controle, seja com domínio, seja com tratamento de silêncio, mas pelo menos ele estava aqui comigo. Mas pelo menos ela dormia comigo. Mas pelo menos essa pessoa preenchia a minha vida. E é nesse instante que a gente entende o quanto nós estávamos presos a um relacionamento doentio. E a gente insiste em chamar isso de amor. Chamar de amor aquilo que nos causava tanta dor só pode ser mesmo muito doentio. E eu não estou falando só da pessoa narcisista, mas de mim mesma. De estar buscando de novo aquela pessoa, de estar ali de novo implorando, de estar ali de novo suplicando, porque a minha criança ferida, porque a minha criança interior clama por ser amada, por ser aceita, por ser valorizada, por ser reconhecida. Mas como eu ainda não busquei me entender, me curar, me entender, me preencher da maneira correta, eu continuo achando que só aquela pessoa pode me entregar o que eu tô buscando. Talvez ninguém nunca mais vai me querer, eu acho que só ele mesmo quer estar comigo. Já que ficou tantos anos, por que não continuar mais? Por que não vamos levar adiante? Nós temos filhos. E aí você começa a se cobrar, começa a fantasiar, a idealizar, a se apegar nas migalhas que você recebia, no que os outros vão pensar, no que os filhos vão sentir, quando na verdade os filhos já estão sentindo todo o sofrimento desse casal, presenciando tantos abusos e aprendendo a ser
abusivo, ou mais você se aproxima da solidão, porque na verdade você já vivia a solidão, você já vivia o vazio, você já vivia a pressão, o controle dentro desse relacionamento. Mas como é só isso que eu sei lidar, porque foi isso que eu aprendi, foi isso que eu recebi da minha família, ou não recebi nada, não conheço o amor, não sei amar, não sei ser amado, e eu acho que tudo que eu sinto é amor e o que o outro faz também é. Eu acabo me perdendo de mim mesma, me despersonalizando, me despindo dos meus limites, dos meus valores, dos meus princípios, porque eu acredito que é essa pessoa que vai me preencher. Quando na verdade é essa pessoa que te esvaziou, que te deixou nua de amor próprio, de autoestima. Mas até eu entender isso, eu continuo repetindo esse ciclo de ir em busca daquela substância que não é química, mas é, porque mexe com todos os nossos hormônios, com todo o nosso sistema nervoso, e continuo viciada. E continuo tendo recaídas. E continuo indo em busca de mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E tudo isso se resume em postagens nas redes sociais, em stalkear o ser que já era para ter sido liberado da sua vida, mas você ainda tem o medo de ver o abusador com uma outra dependente emocional. E aí, sem perceber, você entra no modo controle, porque você acha que você vai controlar alguma coisa. E aí você se dá desculpas, porque não, mas eu não posso deixá-lo agora porque ele está passando por um momento difícil. Tá, mas se você não está conseguindo ajudar essa pessoa e você diz que ama, então libera essa pessoa. Porque já que você ama, então você deve querer ver essa pessoa bem. E se você não conseguiu ajudar essa pessoa até hoje, então libera ela pra vida. Vai que alguém consegue tocar o coração dele. E são nesses momentos que a gente se percebe até egoísta, né? A gente acha que o narcisista tá sendo egoísta, que o abusivo tá me usando, que o narcisista tá me usando, que tá me abusando e que tá me fazendo sofrer. E aí quando surge a oportunidade de eu liberar essa pessoa pra vida, eu quero prender. E aí já não é mais o amor. Aí é o meu ego. Porque se eu realmente amasse essa pessoa, se eu realmente tivesse empatia, eu conseguiria fazer um raciocínio lógico. Bom, se ele ou ela sofre com um transtorno de personalidade e nesses anos que eu passei ao lado dele ou dela, eu não consegui ajudá-lo, eu não consegui influenciá-lo a buscar ajuda, eu não consegui ver resultados positivos com as coisas que eu passava, com tudo que me incomodava, eu não conseguia ajudar. Então eu amo tanto essa pessoa que eu vou liberar ela pra vida. E quem sabe ela sentindo a minha falta, quem sabe ela se vendo sozinha, desamparada, ela busque ajuda. E aí a gente percebe que a gente não é tão vítima assim. Que na verdade eu não amo essa pessoa, mas eu amo a ideia que eu inventei dela. Eu não amo essa pessoa, mas eu amo o personagem que ela me apresentou nos 3 primeiros meses. Eu não amo essa pessoa, mas é gostoso ter alguém aqui comigo pra ir ao supermercado, ao shopping, pra dormir comigo, pra dividir as contas, pra dizer que tem um pai aqui dos meus filhos, mesmo que ele não dê atenção, que ele não brinque, que ele não ajude nas tarefas escolares, que só eu troque as fraldas, que só eu limpe a casa, que só eu sustente essa casa, mas é confortável ter alguém aqui. E aí eu percebo que a boazinha tá sendo não tão boazinha nessa situação. E talvez eu não esteja pensando tanto assim nos meus filhos, porque meus filhos estão sofrendo, eu recebo reclamação na escola, fiquei sabendo que o meu filho tá se isolando, que meu filho tá agredindo, que o meu filho tá tentando tirar a própria vida. Então calma aí, então esse relacionamento não tá fazendo bem pra ninguém. Então eu não posso mais me dar essa desculpa. Estou aqui pelos meus filhos, vou correr atrás pelos meus filhos, porque eu tô vendo que os meus filhos também estão sofrendo com esse relacionamento que eu insisto em manter. Por medo, não do sofrimento dos meus filhos, mas do meu sofrimento. Talvez porque eu não queira entrar em contato com a solidão. Talvez porque eu não tenho uma boa autoestima e eu acredite que ninguém vai me querer, que ninguém vai me olhar, que ninguém vai me assumir com um filho. Talvez porque eu sempre me senti sozinha e agora que eu recebi tanto amor, tanto bombardeio de amor, eu não quero largar esse suprimento que eu estou recebendo. E eu tô dizendo tudo isso
Pra tentar tirar você um pouco desse lugar de ele fez isso, ela fez isso, ele fez aquilo, mas eu fiz tudo por ele, mas eu fiz tudo por ela. E se coloque num lugar de, calma aí, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade, pelas minhas atitudes. Se eu dei tudo, se eu dei o meu melhor, se eu me dediquei, essa foi uma escolha minha. Eu fui o melhor que eu pude, talvez para a pessoa errada, para a pessoa que não me enxerga como tal, para a pessoa que não me merece. Mas eu vou me tirar um pouco desse lugar de ficar apontando, julgando e criticando e procurando um culpado e vou pegar a responsabilidade para mim. Eu assumo a minha bondade. Eu sou boa. Eu consigo me doar, eu tenho empatia mesmo, eu me coloco no lugar do outro, eu sou boa, sou muito boa. Mas infelizmente dessa vez eu entreguei para uma pessoa problemática. Você não tem que deixar de ser boa ou bom, você não tem que deixar de se relacionar porque teve um relacionamento abusivo. Imagina, eu tive 4, continuo acreditando no amor. Porque não existem só pessoas abusivas. Mas é importante eu saber que eu preciso de um tempo para me encontrar, para me entender, porque talvez você nunca tenha tirado um tempo para se preencher de si mesma e é por isso que você tá indo lá buscar suprimento do narcisista, do abusivo. É por isso que você não quer largar o osso, porque você tem tanto medo de si mesma, tem tanto medo de olhar para as feridas que nunca foram curadas, olhar para o medo do abandono, da rejeição. Mas continua se sentindo rejeitada, continua se sentindo traída, abandonada. Porque é só isso que a gente atrai quando a gente ainda não buscou autoconhecimento, quando a gente ainda não se curou. E hoje eu recebi uma mensagem da minha paciente tão linda, uma mensagem falada. Ela falou, Jéssica, e na nossa discussão, enquanto ele falava, eu tava com a lista, eu tava com o exercício do Liberte-se, eu tava com o exercício que você me passou. Enquanto ele falava, eu tava lendo o exercício que eu fiz. Ai, como meu coração fica quentinho. Porque ela tá colocando em prática. E aí, a gente não se deixa levar pelo que a gente tá ouvindo, mas pelo que a gente tá sentindo. Só que quando você sofre com a dependência emocional, com apego ansioso, você se torna uma pessoa muito vulnerável. Muito fácil de ser manipulada. E sozinha é difícil mesmo acordar pra vida e despertar. E por isso, às vezes, a gente precisa de um livro do Liberte-se, precisa de uma psicóloga para te ajudar. Porque senão, você continua se deixando levar por palavras que te trouxeram até aqui, nesse relacionamento abusivo, tóxico. E aí, você continua indo em busca do amor. Só que, na verdade, você tá indo em busca da dor de novo, porque você ainda nem sabe o que é amor. Talvez você nunca tenha se sentido amado. Talvez você tenha se sentido cuidado, né? Pelo pai, pela mãe que sempre esteve presente. Mas o afeto, o amor mesmo, talvez você nunca tenha tido contato. E aí você nem sabe amar, nem sabe ser amado, nem sabe identificar o que é amor. Chama falta de saudade, chama dor de amor. Porque tá tudo entrelaçado, porque foi isso que te apresentaram quando você chegou. O seu pai, a sua mãe, sem conhecimento. Talvez porque eles também nunca receberam carinho, afeto, acolhimento, aprovação, validação. Então eles também não são culpados, talvez eles sejam vítimas de uma sociedade tão machista, tão abusiva, tão agressiva. E foi isso que eles tinham para te entregar. E como você não entendeu, não aprendeu, não recebeu esse amor, esse afeto, ou recebeu misturada com sofrimento, você se aproxima talvez de pessoas muito parecidas com aquelas que você foi concebida pelos seus cuidadores, sem perceber. Talvez hoje você esteja repetindo o mesmo ciclo da sua mãe, do seu pai. Talvez você esteja se relacionando com uma pessoa muito parecida com seu pai ou com a sua mãe. Mas como os comportamentos não são idênticos, você não sabe identificar. Não, mas meu pai é assim, mas ele não é assim, tá, gente? Não tem que ser idêntico. Mas é a mesma sensação. É a mesma luta.
É o mesmo sofrimento. Talvez seja controle disfarçado de cuidado. Talvez seja ciúmes disfarçado de eu te amo. Talvez seja agressividade disfarçado de eu tô querendo o seu bem. Talvez seja xingamentos como forma de justificar os próprios erros, fazendo com que você se sinta culpada. Enfim, tudo foi misturado dentro de você e hoje você nem sabe identificar o que é bom, o que é ruim, quais são os seus limites. Talvez você nem saiba quais são os seus limites e você tenha que aprender em terapia com bons livros. E como é que eu vou exigir que o outro respeite os meus limites se eu nem determinei quais são eles? Como é que eu vou exigir que o outro me ame se eu não consigo ficar um mês sozinha em casa? Eu preciso ter alguém. Eu preciso de alguém. Eu preciso de um relacionamento. Como que eu vou atrair uma pessoa saudável se eu não sou saudável? Como que eu vou deixar ir o narcisista, o abusivo, o ex, se eu não consigo deixar ir a minha sombra, a minha criança ferida? Aliás, eu nem parei para cuidar da minha criança ferida e tô querendo que alguém cuide de mim. E tô querendo que alguém me ame, eu quero que alguém fique. Se eu nem aprendi a me acolher. Difícil e quase impossível. A única coisa que eu vou conseguir é atrair mais um narcisista. E quando eu saio de um relacionamento com uma pessoa narcisista e não procuro ajuda, e não tento fazer essa busca, esse autoconhecimento que eu ensino nos meus 3 livros, o passo 1, passo 2, passo 3, eu me torno ainda mais vulnerável a atrair mais uma pessoa narcisista, mais uma pessoa abusiva. Porque eu ainda tô viciada no bombardeio de amor, naquilo que foi enlouquecedor no início do relacionamento. E sem perceber, eu só me interesso quando tem fogo no parquinho. Porque aquilo que é muito normal, que é muito calmo, que é muito bonzinho, não me interessa. É entediante. Eu não consigo ficar ao lado de pessoas saudáveis. Me incomoda. Eu entro no tédio. Não tem graça. É sem sal. Porque eu estou tão moldada a sentir aquela adrenalina, aquele fogo, aquela coisa, que o normal não me satisfaz. Eu entro no tédio. E eu descarto o bonzinho, a boazinha. Aliás, eu nem me interesso por... Eu nem olho. E quando olho, já sinto uma repulsa. Porque o que me atrai mesmo são aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas sedutoras, que chegam me bombardeando de tudo aquilo que é maravilhoso. Porque eu ainda não entendi, não amadureci o suficiente para entender que o amor é paz, é calma. É tranquilidade. Eu ainda tô presa naquele amor romântico das novelas da Globo, dos filmes da Disney, que vai chegar um príncipe num cavalo encantado, me encantando e me levando e me bombardeando e me levando pro castelo e me salvando e me entregando tanta paixão, 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 paixão. Não é amor. Não é a paixão que vai fazer um relacionamento ser duradouro e saudável. Paixão passa. A dor do luto que você tá com medo de sentir passa. Agora o amor fica. O amor nos traz tranquilidade. E uma pessoa madura, uma pessoa que já buscou autoconhecimento, uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa terapeutizada, uma pessoa que lê bons livros, ela não tá mais em busca dessa montanha russa. Do mesmo jeito que sobe e desce. Do mesmo jeito que é muito bom, é muito ruim. Do mesmo jeito que me levanta, me derruba. E como é que eu posso querer viver isso para o resto da minha vida? Então, sim, talvez chegou o momento de deixar ir e de partir. Talvez o outro não vai se retirar por completo, porque ele sofre com tal do transtorno narcisista. E aí eles têm uma mania de querer manter contato, de querer ser amigo, de querer estar sempre por perto, porque eles não conseguem descartar 100% na maioria das vezes. Eles sempre querem nos ter na manga. Porque quando eles estão entediados com a nova vítima, com a própria vida, eles já sabem que a Jéssica ainda tá com a porta semi-aberta e que eles podem te procurar, talvez só para descarregar a grande merda que é a vida deles.
Talvez só para sugar mais um pouquinho da sua energia, para ter mais um pouquinho da sua atenção, para não se sentir tão mal no mundo, porque mais uma não o rejeitou. Porque talvez aquela deixou a máscara, tirou a máscara dele, ele sentiu a máscara cair, e aí ele volta para aquela que ele ainda acha que tá viciada na substância que ele tem para oferecer. Então, sim, nós temos que nos blindar, porque senão vamos cair de novo na mesma armadilha. Lembra de um momento muito difícil que você passou na sua vida? Lembra do momento mais difícil, mais doloroso que você passou na sua vida? Vou te dar um segundinho para você lembrar. Sabe? Teve alguma fase na sua vida que foi extremamente difícil, não teve? Talvez faça muitos anos, alguns meses, alguns dias, ou talvez algumas horas. Não é por acaso que você tá aqui. Lembrou? Você sobreviveu, não sobreviveu? Você tá aqui, não tá? Com vida, com saúde. Então você vai superar essa pessoa também, entende? Não é o fim da vida. É o começo de uma nova jornada. Poxa vida, você já passou por tanta coisa. Talvez você tenha passado por coisas dificílimas com seus filhos, que é um pedaço seu. E você acha que não vai superar um narcisista, uma pessoa abusiva, que tá te descartando? Ah, vai. Vai doer? Vai. Mas existem ferramentas para você passar pela fase do luto de uma forma mais consciente e menos desesperada. Mais consciente e menos humilhante, para você não ficar aí indo atrás daquela substância que, na verdade, você precisa se livrar. No Liberte-se tem vários exercícios, como eu disse no começo, né? Hoje eu até me emocionei com a minha paciente, que ela falou que ele estava falando e ela estava lendo os exercícios. Poxa vida, como é bom. Como é bom ver mulheres e homens também que passam por isso, buscando ajuda, colocando em prática, determinados, determinadas e decididas a pedir socorro, a respirar. Tá me doendo, tá fazendo falta, mas eu sei que quando eu estava junto, tava me sufocando. Tava me tirando a vida, tava me tirando o brilho. Tava me desvalorizando, tava me humilhando, tava me traindo, tava mentindo, tava se aproveitando da minha bondade. Não existe... quando a gente fala você não consegue mudar o outro, basta você olhar pra você. Você consegue deixar de ser boa? Você consegue deixar de ter empatia? Não. Faz parte da sua essência. E isso não é errado. Só que até a empatia precisa ter um limite. Como se fosse o sinal de Wi-Fi. Aqui no meu celular eu tô vendo o sinal de Wi-Fi. E no seu você também está vendo. Tá vendo que tem um pontinho pequenininho, depois outro maiorzinho, depois um maiorzinho e aqui acaba? A nossa empatia é como Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem que ter um limite. Porque eu não consigo passar daqui. Quando eu passo daqui, eu extrapolo a minha saúde mental. Eu tô ultrapassando o meu limite de saúde mental. E aí, quando eu deixo a minha empatia passar do último sinal do Wi-Fi, é sinal de que eu tô perdendo a minha vida, né? Chega uma hora que o Wi-Fi não alcança mais. Ele só vai até determinado local. Depois ele para, não tem mais sinal. E é isso que vai acontecer com a sua vida. Se você continuar dentro desse relacionamento, atraindo pessoas narcisistas e abusivas, pulando de galho em galho, sem parar para respirar, o seu sinal vai acabar. Não tem saúde mental que aguente conviver por tanto tempo com uma pessoa problemática, principalmente se essa pessoa for narcisista. E ela tá aí, não é porque te ama. Ah, mas essa pessoa ela pode gritar pros 7 cantos do mundo que ela te ama, mas na verdade essa pessoa está usufruindo de alguma coisa que você está oferecendo, algum benefício você está oferecendo. Jéssica, mas calma aí, não existe relacionamento sem troca. Não existe relacionamento sem troca, mas também não existe relacionamento sem reciprocidade, né? Então não adianta você estar num relacionamento e só você se doando, enquanto o outro só tá se aproveitando. Só você está lutando para ter um relacionamento saudável e o outro tá ali tentando te sufocar, tentando te controlar, tentando fazer você se sentir mal, te colocando para baixo. Não tem como você ter autoestima ao lado de uma pessoa que na primeira oportunidade te critica, na primeira oportunidade te coloca para baixo. Outra história que eu vou contar pra vocês de uma paciente que ela teve um evento super importante, né, que ela foi premiada e tal.
E aí o cara chega no evento dela e ao invés de falar parabéns, uau, que magnífico, ao invés da pessoa ficar lá vidrada no evento, vendo ela subir no palco, qual foi a primeira coisa que essa pessoa falou? Você nem reparou na minha roupa nova. Cuidado, muito cuidado. Às vezes você vai ter uma pessoa que vai estar sempre presente na sua vida, na sua casa. Vai estar sempre aí com você. Sempre. Ela não te trai, ela não te bate, ela não te xinga. Ela tá sempre presente. E você se apega nisso, sabe? Ah, mas é trabalhador. Ah, mas tá sempre aqui. Ah, mas pelo menos não é igual aos outros que vai pro bar e deixa a mulher em casa antes fosse, minha querida. Do que ter um vampiro emocional deitado na sua cama. Por muito tempo, quando eu era sei lá o quê, eu achava que era isso que eu queria pra minha vida. Um homem que ficasse 24 horas grudado em mim. Um homem que fosse extremamente fiel e leal e estivesse o tempo todo grudado em mim. Até que eu encontrei isso. E eu descobri que eu não suporto uma pessoa me sufocando e tirando a minha liberdade e fazendo eu me afastar daquilo que eu amo e fazendo eu me afastar de pessoas que eu amo e fazendo eu me afastar de mim. Então não, isso não é o mais importante. Talvez você esteja se apegando a isso. Ah, mas pelo menos ele tá aqui. Ah, mas pelo menos ele não vai pro bar. Ah, mas pelo menos ele tá sempre comigo. Tá, e ele tá te tirando a vida. Cuidado. Às vezes a gente tá querendo alguma coisa que pra gente não vai dar certo. Que deu certo pra Joana, pra Maria, mas pra você não vai dar certo. E aí eu tenho que me reeducar emocionalmente. Descobrir o que é importante de fato pra mim. Você tá se relacionando com qualquer coisa porque você ainda não definiu. Eu também, eu me relacionava com qualquer tipo de pessoa. Eu tava sempre ali sofrendo, né? Eu nunca fui muito dependente emocional, eu sempre chutei o pau da barraca. Ou eu tava lá dentro, mas eu tava enfrentando, o que também é errado. Até eu descobri que eu tava seguindo um padrão que não era o meu. Pelo contrário. Eu achava que eu era muito igual às mulheres da minha família e eu sou o oposto. E o que dá certo pra maioria, pra mim, deu muito ruim. Deu muito errado. E aí, quando eu me encontrei na vida, que eu descobri o que realmente dá certo pra mim, aí sim eu senti um alívio enorme. E ainda sinto, e tô sentindo. Eu não sei de tudo, não conquistei tudo o que eu gostaria. Mas se hoje, se daqui a alguns minutos eu não estivesse mais aqui, eu estaria muito feliz. Eu iria muito feliz. Porque hoje, realmente, só hoje, eu tô sendo quem eu realmente sou. Eu tô fazendo o que realmente quero. Eu tô me relacionando com quem eu escolho me relacionar. Eu estou conseguindo fazer essas manobras de uma forma muito mais leve, muito mais simples, porque eu estou sendo simplesmente eu. Aí a vida fica mais divertida, mais feliz, mais alegre. Tudo faz mais sentido. Agora, enquanto eu estava tentando ir contra o fluxo da vida, que é quando a gente está tentando se relacionar com aquela pessoa difícil, que é quando eu tô tentando provar para os outros que eu cheguei em algum lugar, ou que eu conquistei um relacionamento, ou que eu tenho sucesso nisso, ou que eu tenho sucesso naquilo, porque eu ainda tô tentando provar para os outros alguma coisa, a vida vai perder o sentido mesmo. Parece que tudo é ruim, parece que todos são ruins, parece que nada faz sentido se eu não estiver seguindo aquela rota que me ensinaram, ou que não me ensinaram, mas que eu observei e eu achei que era aquilo que eu tinha que seguir. Isso só acontece com autoconhecimento. Isso só acontece quando eu decido, quando eu ajoelho, quando eu olho no espelho, quando eu dou 2 tapas na minha cara e falo: a partir de hoje, você vai ser a pessoa mais interessada em você. A partir de hoje, você vai ter um relacionamento sério com a sua criança interior e com você mesma, agora adulta. A partir de hoje, você vai se tornar a protagonista da sua história e você vai aprender o que é amor de verdade. Você vai aprender a gostar da sua própria companhia. Você vai aprender a preencher a sua vida da forma correta. E aí sim, talvez
você esteja preparada para ter um relacionamento. Enquanto isso, cara, se você puder, fica sozinha mesmo. Vai fazer meditação, vai fazer um retiro, vai fazer, sabe, vai estudar. Para, até hoje deu tudo errado. Até hoje você só sofreu. Vamos tentar uma estratégia diferente. Chega, você precisa falar, chega pra você, certo? E aí, uma última mensagem. Você prefere ser amada ou respeitada? Você prefere ser amada ou necessária? Não existe amor sem respeito. Então, se você fala que ama, ou se você escuta eu te amo, mas não tem respeito, não é amor coisa nenhuma. É dependência dos dois lados. Não importa se ele é narcisista, se você é borderline, se você é dependente, se ele é abusivo, não importa. Onde não há respeito, não há amor. Mas existe uma relação de dor, de dependência, de vício. De duas pessoas que não se curaram. E é por isso que vocês se relacionam, é por isso que vocês se atraem. Porque pessoas doentes se aproximam de pessoas doentes emocionalmente. Pessoas que não se curaram vão se aproximar de pessoas que também não se curaram. A semelhança entre você e a pessoa narcisista é exatamente essa. Ele tem um vazio enorme, ela tem um vazio enorme. Você também tem um vazio enorme, porque senão você não ia estar com essa pessoa. É insuportável. Quando você se preenche, quando você se ama, quando você ama a sua companhia, você não consegue ficar 5 minutos ao lado de alguém assim. Se ainda está, precisa se curar. E curar é uma palavra que eu não gosto de usar, mas que eu tô sempre usando pelo vício da linguagem. Ressignificar, se entender. Porque a cura é como se, pronto, então eu vou me curar, vou arrancar e pronto, tô curada. Não é assim. É um processo, não tem mágica. Se você estiver buscando solução rápida, você vai se frustrar. Então, pelo menos comece o seu processo. Quanto mais tempo você demora para começar o seu processo, mais distante você está de um relacionamento saudável. Quanto mais tempo você demora com a pessoa narcisista, com a pessoa abusiva, é sinal de que você está contra o fluxo da vida. Se tá doendo, se tá sofrendo, você está indo contra o fluxo da vida. E chega uma hora que talvez você se acostume tanto com esse sofrimento que você se torna uma pessoa que tá aí só vegetando. Não tá vivendo. Não tá sentindo esse negócio gostoso que eu tô sentindo nessa fase da minha vida, sabe? E é tão bom. E eu me sinto tão acolhida por mim mesma, tão amada por mim mesma. Mas antes eu precisava. Tinha necessidade. E só me envolvi com pessoas problemáticas. Eu também era. Só podia atrair isso, né? Então, gente, é importante vocês saberem que o processo de luto, o processo de descarte narcisista ou de um relacionamento abusivo, talvez essa pessoa nem seja narcisista e você tá aí achando que é. Não é simples, mas é libertador. E quando você decide enfrentar os seus medos, os seus vazios, a solidão, que na verdade é solitude, que depois você vai amar, enquanto você continuar insistindo, enquanto você continuar indo contra o fluxo da vida, nada vai mudar. Então eu te sugiro que se você estiver passando pelo descarte, pelo término, ou se você perceber que isso vai acontecer, já baixa o Liberte-se, começa a fazer os exercícios, faça como minha paciente, que tava lá, ai que linda. Ai, como é bom ver isso, gente. Ele tava lá. A minha maior vingança contra as pessoas que me fizeram muito mal é essa, sabe? É ensinar pra mulherada como se defender, como se conhecer, como escolher melhor, como gostar tanto da companhia. Mas você tem que gostar tanto da sua companhia que pra entrar alguém na sua vida, cara, olha, vai dar um trabalhinho. Isso não é ruim, não, tá? Isso não é ruim. Desde que você esteja aberta, depois que você se sentir preparada, é claro. Mas é isso que a gente sente, sabe? Quando a gente passa por essa fase do luto, do desapego, quando a gente larga essas feridas, essas pessoas pesadas que sugam a nossa energia e que é um necessitando do outro, quando a gente larga isso e a gente aprende realmente a usufruir da vida, a fazer escolhas por nós mesmas e, sabe?
e gostar da nossa companhia, a gente acaba gostando tanto que às vezes a gente pode parecer ser exigente, mas não é, que a gente se torna tão seletiva, sabe? A gente fica tão seletiva que não faz falta, tá? Não faz falta, sabe? Não é necessário. E eu gosto tanto da minha companhia que pra ter alguém aqui, precisa ser uma companhia, sabe? Precisa ser uma pessoa evoluída, que entende o mínimo do que eu falo aqui, por exemplo, que entende o mínimo de inteligência emocional, que tenha a ver comigo, sabe? Que estude as coisas que eu gosto de estudar, que entenda um pouquinho do que eu gosto. Senão não faz sentido. Primeiro, eu não tenho filho e não quero um filho que não é meu pra eu criar, né? A não ser que eu escolha adotar um bebê. Agora um marmanjo? Poxa vida, não! Volta pra casa da mãe, volta pra terapia, volta pra escola. Não, eu não sou centro de reabilitação, sabe? E às vezes você tá aí nesse papel de salvadora da pátria. Minha amiga, você tá achando que você vai ganhar um prêmio? Você tá achando que você vai ganhar um lugar no céu? Porque você tá tentando ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Você tá achando que você vai ganhar um lugar no céu porque você tá mantendo um relacionamento dizendo que é por conta dos filhos, quando na verdade os seus filhos estão sofrendo? Não vai. Não tem lugar nenhum em nenhum livro bíblico que está escrito que nós temos que passar por cima dos nossos limites, princípios e valores para manter uma família. E quem fala isso está mentindo, está te manipulando, você está lidando com um manipulador religioso. Nunca vi em nenhum livro bíblico escrito que eu tenho que me despersonalizar, que eu tenho que ser infeliz e que eu tenho que fazer durar até o fim da vida, mesmo que eu chegue lá sem vida. Pense nisso. Até semana que vem.